Muito bem, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 22. Capítulo de número 22. Eu vou ler os versículos 19 a 23. Vou ler não, eu peço que você leia os versículos 19 a 23. Eu vou fazer um resumo aqui desses 19, 20, 21, 22 e 23. Desses 5 versículos. Peço que você leia. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Certo? Eu o enganarei. Veja só. Quando Deus entrega um homem à mentira, este é um dos textos mais profundos e misteriosos de toda a Escritura Sagrada. À primeira vista, parece que Deus envia um espírito de mentira. Entretanto, uma leitura cuidadosa da teologia bíblica, da língua hebraica e da tradição patrística revela que o texto não ensina que Deus mente, mas que ele julga aqueles que decidiram viver na mentira. O contexto é o rei Acabe, um homem que durante anos rejeitou a palavra de Deus. Deus lhe enviou Elias, profetas, sinais, juízos e misericórdias, mas ele endureceu o coração. Agora chega o momento do juízo. Ouça, meu amigo. O momento do juízo vai chegar para todos. O momento da prestação de contas pelas nossas escolhas, esse momento vai chegar. Micaías recebe uma visão da corte celestial, semelhante às visões de Isaías 6 e Jó, capítulo de número 1. Não significa que Deus precisava de conselho, mas trata-se de uma linguagem profética para revelar ao homem como Deus governa soberanamente, até mesmo sobre os seres espirituais. A grande pergunta é: como um Deus Santo pode permitir um espírito de mentira? A resposta está na diferença entre causar o pecado e entregar ao pecador as consequências do pecado que ele escolheu. As nossas escolhas vão decidir o nosso futuro. Se você tem boas escolhas, futuro abençoado. Se você não tem boas escolhas, vai sofrer as consequências, e algumas delas irreversíveis. O significado do espírito no hebraico aparece ruar. Pode significar espírito, vento, sopro, ser espiritual. Aqui trata-se claramente de um ser espiritual. O texto diz: o espírito de mentira é a palavra hebraica sheker. Não significa apenas mentira verbal, também significa falsidade, engano, ilusão, fraude espiritual. Ou seja, não era apenas alguém dizendo algo falso, era um espírito cujo ministério era produzir ilusão. Deus enviou esse espírito. Aqui está o ponto mais profundo. A Bíblia inteira afirma: é impossível que Deus minta. Tito 1 e 2. Logo, Deus não produz mentira. O que ele faz é retirar sua proteção, permitindo que agentes malignos executem seu juízo contra quem rejeitou a sua verdade. É exatamente o mesmo princípio de Romanos capítulo 1. Deus os entregou. Segundo Tessalonicenses 2 e 11, Deus lhes envia a operação do erro. Deus continua santo. Quem produz a mentira é o espírito maligno, quem permite é Deus. Porque chegou o momento do
juízo, o momento da prestação de contas. Os pais da igreja entendiam que esta visão não descreve Deus liberando por ignorância, mas revela pedagogicamente sua soberania. Deus nunca é o autor do mal. Ele usa até mesmo a maldade das criaturas para cumprir seus justos decretos. É como disse Neemias, Deus transforma a maldição em bênção. Deus não precisa do conselho do Espírito. A cena serve para mostrar que até os seres rebeldes só atuam dentro dos limites permitidos por Deus. Você nunca parou para pensar nisso? Os demônios desejam destruir, mas Deus transforma sua intenção em instrumento de justiça contra os que endurecem o coração. Vou te dar aqui alguns pontos que eu julgo que são altamente importantes para você entender melhor essa revelação. Primeira lição que temos aqui, ouça com cautela. Deus não cria a mentira, ele entrega o mentiroso à mentira que o mentiroso escolheu. Acabe viveu anos cercado por falsos profetas. Ele nunca quis ouvir Micaías. Quando finalmente Deus fala, não é para convencer, é para julgar. Existe um momento em que Deus deixa o homem colher aquilo que insistiu em plantar. Tem muita gente colhendo aquilo que ele decidiu plantar. Você está me entendendo ou não? Quem planta, colhe. Quem planta, colhe o que plantou. Quem planta, colhe na estação própria. E quem planta, colhe mais do que plantou. É a lei. As 4 leis irreversíveis. Segunda lição, os espíritos conhecem as inclinações humanas. O espírito diz, eu o enganarei. Por quê? Porque conhecia o coração de Acabe. Satanás não lê pensamentos como Deus, mas observa hábitos, desejos e inclinações. O engano costuma chegar pela porta que a pessoa já deixou aberta, já deixou escancarada. Por isso que Efésios 4, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Lugar no grego é topos, um espaço, uma área. Terceiro, o maior julgamento não é o sofrimento, mas perder o discernimento espiritual. Acabe ainda tinha centenas de profetas, ainda havia culto, ainda havia mensagens, mas não havia verdade. Quando Deus entrega alguém ao engano, o problema não é a ausência de religião, e sim a ausência de discernimento. Esta talvez seja a forma mais severa de juízo espiritual. Porque o maior julgamento não é sofrimento, mas perder o discernimento espiritual. Tem muita gente sangrando lágrimas de sangue. Tem muita gente sofrendo perdas irreversíveis. Porque tomaram decisões sem discernimento espiritual. Quarto, o espírito de mentira prefere púlpitos a desertos. O Espírito não foi enviado aos pagãos, foi aos profetas de Israel. Isso revela um princípio assustador, meu querido. O engano espiritual procura primeiros lugares onde a verdade deveria ser proclamada. Observe a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Provai os espíritos. Nem toda voz religiosa vem de Deus. Nem toda voz religiosa vem do alto, vem do céu. Nem toda mensagem, todo sermão, todo ensino pregado vem de Deus, meu amigo. Quinto e último, Deus sempre deixa uma voz fiel antes do juízo. 400 profetas mentem, mas Deus preserva Micaías. Este é um padrão bíblico. Noé antes do dilúvio, Jeremias antes da queda de Jerusalém, João Batista antes da rejeição do Messias, os apóstolos antes da destruição de Jerusalém. Antes de julgar, Deus sempre faz a verdade ser ouvida. O problema nunca é falta de revelação, é falta de arrependimento. Porque o que falta mais hoje nas igrejas evangélicas é justamente a falta de arrependimento, a falta de reconhecer seus erros, a falta de pedir perdão, a falta de olhar para cima e dizer, eu errei e preciso da tua ajuda. Nós vivemos em dias que muitos preferem mensagens que confirmem seus desejos em vez de verdade de Deus.
O relato de 1 Reis 22 nos adverte que o perigo não é apenas ouvir uma mentira, mas rejeitar repetidamente a verdade até perder a capacidade de discerni-la. A igreja é chamada a examinar toda a mensagem à luz das Escrituras, buscando a direção do Espírito Santo e permanecendo humilde diante da sua palavra. O espírito de mentira prospera onde há orgulho, autossuficiência e rejeição da correção. Em contraste, Deus preserva aqueles como Micaías, permanecem fiéis, ainda que estejam sozinhos diante da maioria. 1 Reis 22, 19 a 23, não apresenta um Deus que mente, mas um Deus soberano, que em seu justo juízo permite que aqueles que rejeitaram persistentemente a verdade sejam entregues ao engano que escolheram. A santidade de Deus permanece intacta, e o texto é um solene chamado para amar a verdade enquanto ela ainda nos chama ao arrependimento. Se você está sendo chamado agora ao arrependimento por algo que pensou, que arquitetou, que fez, que errou, que tem consciência plena que machucou a Deus, dobre os joelhos agora, se arrependa e receba o perdão do Eterno. Bendito seja Ele. À tarde, nós vamos dar sequência ainda nesse texto aqui. Baruch Hashem, Deus abençoe.